Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos, pessoal. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês aí a repercussão da Copa do Brasil, esta polêmica que a CBF fez em mudar as datas. Pessoal, vamos aqui com comentários do Jogo Aberto, já deixando os créditos ao canal do Jogo Aberto na plataforma do YouTube. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Bora pro conteúdo. Questionando a alteração feita pela CBF sem o devido respeito ao regulamento e aos clubes envolvidos. O clube espera que o tribunal restabeleça as datas previamente acordadas, preservando a lisura e o equilíbrio das competições. Estamos preocupados com a nossa logística, nós estamos em 3 competições. E agora, como é que fica? Quem vai se responsabilizar por isso? E outra, eles estão prejudicando nós mais de 3 vezes nisso. Eu queria que eles explicassem para nós por que transferir de quarta para domingo e o jogo de domingo para quinta-feira. Qual a diferença nisso tudo? Ele está nos prejudicando 2, 3 vezes nesse sentido. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. Agora é esperar pela CBF. Será mesmo que ela vai voltar atrás nessa decisão? As semifinais da Copa do Brasil estão pegando fogo, e não só pela grandiosidade dos 4 clubes envolvidos na disputa. Que situação, é a maneira como é conduzido o processo todo. Tem que ouvir os lados, conversar com todos, não pode dar essa cara de benefício. E eu comentava com o Denilson aqui, eu não consigo entender, todo mundo sabe a data FIFA, quando é, quais são as datas. Não adianta jogar na terça e achar que os jogadores brasileiros ou estrangeiros estarão disponíveis já na quarta-feira, todo mundo sabe. Por que que lá, né? Na frente, lá eles não resolveram isso quando planejaram os campeonatos, essas datas, porque eles dão pano para manga, não é? Dão pano para manga. Eu entendo quem perde os jogadores, mas também entendo quem quer ter um pouco mais de benefício de uma coisa que já estava estabelecida. Eu acho que aí está o ponto. Esse negócio já está decidido, por que você vai mexer agora? A data FIFA da mesma forma. Se você sabe que daqui 2 meses, na semana tal, a possibilidade de jogadores serem convocados para suas respectivas seleções, já está definido. Você faz um planejamento e tudo ok. O que chama a atenção é você mudar um calendário, Loirão, sem comunicar os clubes. Igual o Augusto Melo falou no domingo, né, no apito final do craque Neto. Por que não chamaram os presidentes e falaram assim, rapaziada, a gente está pensando em fazer assim, assado? Uma decisão que provavelmente eles aceitariam, que essa é a verdade, provavelmente eles aceitariam. O que eu acho que incomodou eles é a CBF ter tomado a decisão, pelo que eu estou entendendo, sem comunicar os presidentes. Tanto é que a gente mostramos o Pedrinho falando, e o presidente do Vasco, e também o Augusto Melo. Acho que a grande revolta, que são os dois clubes que estão sendo prejudicados por causa dessa mudança do calendário. Não, e divulga na calada da noite, num sábado à noite ainda, como se fosse uma coisa sem importância, e toma a decisão arbitrariamente. E, na verdade, é isso. Esse é o problema hoje. Os clubes são reféns da CBF. Eles assinam regulamentos, os presidentes, e depois eles precisam aceitar o que determina a CBF. Como a CBF tem tomado decisões ruins quanto à arbitragem... Já faz tempo. Há muito tempo. E agora é questão de calendário, de logística, e aí fica esse ar de que está beneficiando alguém. De repente, na prática, nada disso aconteça, mas fica sempre um asterisco. A questão da transparência que a gente fala muito aqui no Jogo Aberto, em todas as áreas dentro de um clube, né? Quando a gente fala de presidente gerenciando um clube, transparência. CBF também tem que ter esse comportamento. Agora, para você, as reivindicações são justas ou são exageradas? Simples, Leirão, justíssimas. Justíssimas. Se eu estivesse no lugar dos presidentes envolvidos, caso do Pedrinho e caso do Augusto Melo, eu teria a mesma postura que eles estão tendo nesse momento. Acho justo. Agora, não sei se vai dar tempo, não sei qual vai ser a postura do STJD também para poder analisar essa questão, mas acho bem difícil o tribunal mudar alguma coisa. Não vai dar nada, né? A gente está falando aqui, mas você sabe que não vai dar nada. Vai continuar do jeito que a CBF definiu aí. Agora, o que realmente vem rendendo é o desempenho do Palmeiras.
6 vitórias seguidas. Luiz, né? A gente precisa discutir com o Marra, também com o Rafael Prati sobre o novo comandante. E ainda, falamos de Copas, mas o Campeonato Brasileiro, o bicho tá pegando. A parte de baixo também preocupa Corinthians, Fluminense e tantas outras equipes. Então a gente vai fazer o seguinte agora, vamos movimentar as nossas equipes de reportagem justamente com os times envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil. Cícero Melo puxa a fila então com o Vasco da Gama, tá bom, Cícero? Que está esperando, claro, esse jogo de amanhã, mas também com essa confusão toda nos tribunais. É algo que revolta o presidente Pedrinho e os vascaínos. Cícero. É verdade, Bruno. Lembrando para quem chegou agora que o departamento jurídico do Vasco entrou nesta segunda-feira, mais conhecido como ontem, né, com uma medida inonimada, com um pedido de urgência no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, contra as trocas das datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil com os da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, envolvendo os times que estão na semifinal da Copa do Brasil. Eles acham, né, o Pedrinho e todos os dirigentes envolvidos, que o Flamengo e o Atlético Mineiro estão sendo beneficiados e que o Vasco não foi consultado sobre essa troca. O Vasco é o mandante do jogo de volta na Copa do Brasil, jogo que foi marcado pela CBF para dia 19 de outubro, um sábado, em São Januário. O Vasco quer que esse jogo volte para quarta ou quinta-feira, 16 ou dia 17. O jogo contra o São Paulo, que agora está marcado para o dia 16 de outubro, volte para a data original, final de semana, 19 ou 20 de outubro. Primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, jogo de ida, nesta quarta-feira, às 7h15 da noite, lá na Arena MRV em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Vasco. O técnico Rafael Paiva perdeu um jogador importante para o resto da temporada, o atacante David, né, e rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo contra o Cruzeiro, está fora da temporada, prazo de recuperação de 8 a 10 meses. Ele é importante, né, tinha 40 jogos na temporada, 7 gols, 4 assistências. O substituto agora fica entre esses três, o chileno Jean Davi, o garoto da base Ryan, de 18 anos, ou o suíço, meia, Maxime Domingues. E na zaga, um rodízio vem sendo feito, 3 jogadores disputam 2 posições, João Vitor, Maicon e Léo. Voltamos aos estúdios. Então são as questões do Paiva para esse jogo importante da Copa do Brasil. Marido do lado do Galo, hein? Uma pena a lesão do David. É, né? poxa, de 8 a 10 meses, como você falou. Um momento tão importante, né? E era um cara que vinha sendo importante para o Vasco também, né? Do lado do Galo, então, que é o mandante desse jogo de ida, a gente volta para Belo Horizonte para falar com a Vitória Leite. Que é isso, jogo 7h15, a Arena sendo preparada para receber esse grande confronto. Vitória? É isso, Mário, Bruno. Também tem questões do lado do Atlético, né? O técnico Gabriel Milito não tem todo mundo à sua disposição. A começar que Copa do Brasil não pode contar com Fausto Vera e Daverson. Fausto Vera porque já atuou pelo Corinthians, Daverson porque já atuou pelo Cuiabá. São 2 jogadores que têm sido importantes para o esquema do Gabriel Milito. Então já são 2 desfalques. O técnico mesmo, que não esteve em campo contra o Palmeiras no último final de semana, a derrota para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, vai voltar, então estava suspenso pelo Campeonato Brasileiro, mas Copa do Brasil tranquilamente vai atuar em casa. Aí tem um retorno importante que é do Otávio, o jogador estava com uma questão, né, um problema no ombro, que ficou muito tempo, inclusive, no departamento médico. Ele também é um jogador que o técnico Milito gosta muito de contar e já foi liberado pelo DM. Na segunda-feira atuou normalmente com as atividades da equipe. Além disso, Matias Zarate, o Bernard, Alisson, Sarabia, todos esses 4 jogadores estão no departamento médico ainda, não foram liberados, né? Bernard e Matias Zarate ainda mais longe de uma recuperação, mas o Sarabia e o Alisson, que estão em fase de transição, por exemplo, o Sarabia continua como... O Sarabia é desfalque certo porque está suspenso para esse jogo contra o Vasco. O Alisson é dúvida ainda, na verdade, para essa partida. Então tem questões a serem resolvidas até a hora de a bola rolar. Bom, o Atlético foca muito nessas Copas, a gente já falou isso mais de uma vez por aqui, né? Tanto na Copa do Brasil como na Conmebol Libertadores. Tem alta expectativa, principalmente pela espera de um público alto, né, na Arena MRV nesta quarta-feira, e quer tentar deixar tudo resolvido para não passar o sufoco que passou contra o Fluminense recentemente pelo Conmebol Libertadores. Então quer fazer diferente na Copa do Brasil, bater muito bem com os 2 pés, mas também a gente tem dados aí de que com o pé esquerdo é difícil ficar na frente do Hulk, viu? O Hulk realmente é um dos artilheiros, na Arena MRV é o maior artilheiro, encostou no Tardelli, chegou a 112 gols, então é uma partida que vai ter um duelo bem equilibrado dos 2 lados. Paulinho também está de volta para esse jogo de quarta-feira e a gente vai estar lá acompanhando tudinho de perto. Mari, beijo para vocês. Grandíssimos personagens.
É isso aí, torcida vascaína, e bora aqui para mais um conteúdo. O Jean David do Vasco não é convocado pela seleção chilena. Vargas do Atlético Mineiro é chamado. O atacante do Vasco, Jean David, não foi convocado dessa vez para a seleção chilena. O atleta esteve na última convocação e participou dos jogos de setembro das eliminatórias. Eduardo Vargas do Atlético Mineiro está entre os selecionados para os jogos desta data FIFA de outubro. A convocação é importante, pois o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil foi alterado. Por esse motivo, Galo e Flamengo, que teve Pulgar convocado pelo Chile, solicitaram a mudança dos jogos de volta, que acontecerão 16 e 17 de outubro. Foram passados para 19 e 20 do mesmo mês. Os dois times solicitaram a troca e foram atendidos pela CBF. O Vasco já entrou com medida no STJD para reverter a decisão e o Corinthians deve acompanhar a ação. Os clubes foram consultados pela CBF e recusaram uma possível mudança. Mesmo assim, a entidade resolveu trocar as datas. Tá dando muita polêmica, né? Mas não é para se impressionar, né, em relação a da CBF escutar o Flamengo e o Atlético. Por que será, né? Por que será, né, CBF? Chega a ser ridículo, né, cara, isso. Era para mudar, se fosse mudar, mudaria com todos os conceitos, né, com o conceito de todos, né, tanto de Vasco, né, Corinthians, Atlético e Flamengo. Mas não, o que eles quiseram fazer? Eles quiseram ali passar por cima, né? Podemos dizer assim. É isso aí, torcedor vascaíno. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!